Olá, hoje o tema da TV TRT é assédio moral. E nós vamos conversar com a psicóloga Tereza Lobo, que é servidora do TRT, lotada no NUSA, que é o Núcleo de Saúde, e na Seção de Saúde Ocupacional. Há 3 anos, Tereza e a equipe dela vem desenvolvendo um trabalho no TRT 13 sobre assédio moral. Tereza, como você poderia resumir esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo? Sim, primeiramente, obrigada pelo convite. Esse trabalho é realizado pela equipe de saúde ocupacional, principalmente pelo setor de psicologia, né? Então, a gente realiza ações em todas as unidades do TRT, seja pela intranet, divulgando o conceito do assédio moral, as formas de se prevenir, como atuar, quem procurar, e também com um material informativo passando nos próprios setores. É um trabalho muito importante que se faça todo ano, porque é um trabalho de conscientização e de abertura de canais dialógicos para que o tema seja discutido a nível da instituição. Vocês percebem que nesse período já ficou frutos dessas ações de vocês? Já é possível perceber isso quando vocês retornam aos setores? Sim, já é possível perceber em algumas unidades. Tem servidores que nos procuram, né, e que relatam alguns casos que não necessariamente são casos que se constituem assédio moral. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o conceito, etc. Mas já existe um vínculo de confiança com o setor para que nos procurem, né? E também, quando a cada ano a gente retorna às unidades, existe também já uma lembrança, né, de que o tema vem sendo discutido e as pessoas reforçam a importância de trazer esse tema todo ano para a instituição, para o TRT 13. Como é que vocês trabalham a definição do assédio moral? O que é que caracteriza esse assédio moral? Certo. Então, primeiro, vamos falar sobre o que é assediar, né? Assediar é submeter sem trégua a pequenos ataques repetidos, né? Isso é muito importante, porque no conceito de assédio moral no trabalho, o que a gente tem? Nós temos como caracterização de um assédio moral no trabalho qualquer conduta abusiva, seja por gesto, comportamento, palavra, alguma atitude que atente contra a dignidade da pessoa, física ou mentalmente falando, e de uma forma repetida, né? De uma forma sem trégua mesmo, contínua, né? E isso faz o quê? Faz ameaçar o emprego dessa pessoa ou degradar aquele clima de trabalho. Então, esse é o conceito de assédio moral no trabalho. Falou um pouquinho aí das atitudes, tem assim, vamos pegar um exemplo que você já trabalhou, não necessariamente aqui no TRT, algum exemplo prático. Normalmente ele acontece de chefia para subordinado? Sim. Na maioria dos casos, o assédio moral no trabalho, ele é caracterizado como vertical descendente. Então, é um assédio que vem da chefia para o subordinado. E exemplos, né, que a gente pode encontrar de atitudes agressivas que caracterizam o assédio moral. Claro que por sua repetição, como eu disse anteriormente, esse é um ponto importante para se caracterizar o assédio moral. Primeiro, ele é dirigido a uma pessoa específica, né? Se ele é dirigido para um coletivo, para o grupo como um todo, ele não é caracterizado como assédio moral, né? E aí, por exemplo, o chefe ele começa a evidenciar, a expor os erros daquela pessoa, né? E às vezes são erros pequenos, mas ele coloca de uma forma grandiosa e expõe muitas vezes publicamente. Potencializa tudo, né? Potencializa, né? Expõe de uma forma agressiva, de uma forma violenta. E às vezes esse chefe ele não dá os meios necessários, por exemplo, para que aquele trabalhador entregue à instituição o que foi combinado, né? Então, eu não dou os meios, mas eu cobro dessa pessoa me entregar aquilo que eu quero. Isso é uma forma de assédio moral, né? Ou também eu coloco metas inalcançáveis. Eu sei que são inalcançáveis, eu sei que
naquele determinado prazo, nenhuma pessoa conseguiria me entregar, mas eu coloco para aquele sujeito exatamente essa meta inalcançável e começo a cobrar, e começo a pressionar, e começo a expor essa pessoa naquele meio como que incompetente, né? Então, uma das caracterizações desse tipo de violência que se dá no ambiente de trabalho é essa, de caracterizar a pessoa como incompetente. E aí a própria pessoa, principalmente se ela tem uma autoconfiança mais fragilizada, ela começa a incorporar e ela começa a se culpabilizar e ela começa a duvidar da sua própria competência e começa a pensar, será que eu sou incompetente mesmo? Né? Então, aí, esse é um dos exemplos que pode caracterizar. Né? Existe, Tereza, a diferença entre o assédio moral, por exemplo, nas organizações privadas, nas empresas privadas e no serviço público? Sim, sim. Essa é uma pergunta muito importante, porque no setor privado, depois de um determinado tempo de assédio, acaba que a situação se torna insustentável, né, que inclusive tem várias consequências para a saúde, consequências negativas para a saúde de quem é agredido, né, quem é assediado. Então, essa pessoa ou ela pede demissão ou ela é demitida. Né? No serviço público, não. No serviço público, a maioria das pessoas, né, dos servidores, eles não pedem demissão e também não são demitidos. Né? Então, quando acontece no serviço público, a situação de assédio moral no trabalho, ela tende a se prolongar mais do que no serviço privado. Mais né? grave ainda, então? Ela é mais grave ainda. Ela traz consequências mais graves do que no setor privado. E aí fica uma situação difícil, porque realmente, normalmente as pessoas que estão no serviço público hoje na ativa, a grande maioria é concursada, resta pouco ainda diante da Constituição de 88. Então fica aquela situação de você não querer pedir demissão para não perder a sua estabilidade e continuar sofrendo o assédio. Né? Então realmente é uma situação bem complicada. Exato. Nesse caso, vocês aconselhariam o quê? Mudar de setor? Como é que vocês, se você pegar um caso desse na prática, Tereza, como é que você indicaria, do caso, digamos assim, a solução para se resolver esse impasse? Certo. Então, a gente tem algumas ações possíveis, né, caso identificado um caso de assédio moral no trabalho. Primeiramente, se existe alguém que se sente assediado, primeiramente pode procurar a seção de saúde ocupacional, a nossa equipe, né, ou conversar com o médico do trabalho que está, né, nos núcleos de saúde, tanto tem um que fica aqui na sede e tem um que fica no fórum aqui em João Pessoa. Né? Ou procurar o setor de psicologia também, na seção de saúde ocupacional que fica aqui na sede. Né? A partir dessa procura e da gente explorar um pouco mais, investigar um pouco mais sobre o caso, sobre os relatos, a gente pode inserir esse caso numa comissão que a gente tem, que é uma comissão de apoio sociofuncional. Então, a gente realiza acompanhamentos sociofuncionais de diversos casos, né? Algum tipo de transtorno mental, né, relacionado ao trabalho ou não, mas que afeta o trabalho, que tem provocado absenteísmo, faltas ao trabalho, são casos que a gente acompanha. E no caso do assédio moral no trabalho, seria mais um tipo de caso que a gente inseriria nessa comissão. Então, a gente inicia uma série de ações para investigar e, a partir disso, é claro que com o apoio da alta administração, porque em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, se não houver o apoio da alta administração, é impossível se trabalhar e intervir em casos de assédio moral no trabalho. Só a equipe de saúde não tem força suficiente para prevenir ou intervir em casos de assédio moral. Então, esse apoio da alta administração, né, e a intervenção dessa equipe no setor aonde está acontecendo o caso, né, onde está acontecendo o assédio. Aí, a partir disso, vários caminhos podem ser tomados. Um deles é realmente mudar a lotação do servidor, caso as agressões não cessem, né? Porque
Tem casos em que se vedam os olhos, né, para casos de assédio. Inclusive, o assédio, ele só surge nas instituições porque, normalmente, a instituição é conivente. Porque se é uma instituição que busca prevenir todo tipo de violência, de agressão às pessoas, não aparecem casos, ou se aparecem, são rapidamente alvo de intervenções, né? Então, pode-se fazer, sim, uma transferência de lotação daquela pessoa, uma troca de lotação, para que ela seja preservada. Afinal de contas, ela está tendo consequências à sua saúde física e psíquica por conta dessas agressões. Ou realizar uma intervenção junto ao gestor dessa unidade também, para que, e também às vezes com a equipe, porque existe esse acesso vertical descendente, né? Mas existe um misto também, que envolve a equipe também. Então, se você sofre assédio do chefe e também dos colegas, ou às vezes não sofre esse assédio, mas existe uma omissão por parte também dos colegas e da instituição, você fica isolado e aí se agrava, porque uma das formas também de se trabalhar com a vítima das agressões é você buscar todo um apoio social. Então, você busca o apoio familiar, você busca um apoio de uma rede de profissionais de saúde também para a pessoa se tratar, porque existem consequências muito graves, e também um apoio dos colegas, pelo menos, né? Agora, se a pessoa não tem nada disso, as consequências para a saúde elas vão ser mais graves. Certo? Tereza, como é que seria o assédio organizacional? Seria mais ou menos isso que você falou aí? Como é que seria? Certo. Então, tem uma diferença entre o assédio moral e o organizacional, né? O moral, ele é personificado, ele é direcionado para uma pessoa, né? Já o assédio organizacional, e é um conceito que vem sendo discutido nos últimos anos, né? Ele já é direcionado para um coletivo e ele não tem um assediador identificado, vamos dizer assim, e nem também um assediado personificado, né? Ele diz respeito mais à forma como o trabalho é organizado naquela instituição, né? Então, o objetivo maior do assédio organizacional é aumento de produtividade. Mas é um aumento exacerbado de produtividade, é uma cobrança por metas inalcançáveis, né? E isso causa também muitos prejuízos à saúde psíquica e física das pessoas. Existe uma sobrecarga de trabalho mental e física, porque às vezes a gente costuma separar o físico do mental, mas não estão dissociados, né? O que afeta o mental vai somatizar também, né? Então, o assédio organizacional, às vezes, ele é mais complexo e mais difícil de se realizar intervenções. Por quê? Porque não tem uma figura do agressor identificada. Então, o assédio organizacional, ele tem essa característica e é difícil de ser trabalhado, mas é possível. É possível a partir do momento que a gente abra espaços dialógicos dentro da instituição para que a gente escute mesmo, escute esse trabalhador, né? Assim, onde é que esse trabalho agarra, né? Onde é que está o problema, onde é que está a falha, a lacuna. E a partir dessa escuta, se evidencia um conflito, né, institucional, e é possível de se resolver, porque o problema e o assédio moral e organizacional também surge muito porque o conflito é velado. Se existe, o conflito não é problema. Onde tem ser humano vai ter conflito, exatamente. Não é verdade? Então, o conflito não é o problema. O problema é quando ele é velado, porque quando ele é aberto, ele é transparente. É possível você conversar sobre o conflito, sobre o problema e buscar uma resolução em equipe,
né? Ou seja, falar sobre assédio moral ajuda a preveni-lo. Exatamente. O primeiro passo é isso que a gente tem feito ao longo desses 3 anos e o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Por meio desse vídeo que, inclusive, eu achei uma iniciativa maravilhosa, porque é isso, a gente tem que falar mais sobre o assédio moral, sobre o assédio organizacional e sobre as formas de violência todas que aparecem às vezes nas instituições, né? E combatê-las. E a melhor forma de combater é essa, é a gente explicitar e buscar juntos, somos todos parte de uma instituição e podemos juntos buscar soluções para os conflitos e os problemas que aparecem nessa instituição. Né? Tereza, como é que funciona aí assédio moral, assédio sexual? Né? São coisas diferentes, digamos assim, mas muitas vezes um tem relação muito forte com o outro, não é isso? Sim, sim. Então, você tocou num assunto interessante, num ponto interessante, que me fez lembrar do público-alvo do assédio moral. Normalmente, qual é esse público? Né? Normalmente é a pessoa que é diferente do grupo, né? Que se difere por algum aspecto. Seja por questões de cor de pele, racial, seja por questões de orientação sexual, né? Uma orientação sexual que seja diferente da heterossexualidade, seja pessoas com deficiência, mulheres são mais alvo do assédio moral no trabalho, 70% dos casos normalmente são mulheres. Pessoas extremamente comprometidas com o trabalho, que às vezes incomodam o grupo, são comprometidas até demais e aí começa a ter também, né, uma relação de competição, uma relação às vezes de inveja, isso acontece. Então é o diferente, ainda temos muita dificuldade em lidar com as diferenças entre nós, né? Então esse é o alvo prioritário do assédio moral no trabalho, né? E aí entram as mulheres, que são a maioria no caso do assédio moral. Muitas vezes começa com um assédio sexual que ela sofreu da chefia e com uma negativa dessa mulher se inicia o assédio moral no trabalho. Né? Não é raro isso acontecer e ao longo do assédio moral, o assédio sexual também permanecer. Né? Então isso é algo comum e isso é algo que tem que ser dito para a gente trabalhar a nível institucional. No geral, para a gente encerrar, temos ainda uma longa estrada a percorrer, Tereza? Isso não estou falando, é interessante deixar assim bem claro que nós estamos conversando aqui na TV TRT, mas não falando da instituição TRT. Nós estamos tratando de um tema que é comum não apenas ao serviço público, mas às empresas privadas e esse recado com certeza vai servir para todas as pessoas, todas as instituições e todas as empresas que estão nos vendo. Sim, sim, com certeza. Há um longo caminho a se percorrer, como Vieira disse, né? No mundo do trabalho como um todo, né? Assim, porque nós ainda temos muitas dificuldades em lidar com essas diferenças, né? Em aceitar o outro da forma como ele é, né? Assim, e de realmente não confundir, sabe? Assim, o espaço profissional, a dimensão profissional e a dimensão pessoal, das escolhas de cada um. Né? Isso aí a gente ainda tem que avançar muito nesses aspectos. E são essas diferenças individuais que provocam a maioria das violências no mundo, não só no mundo do trabalho, né? No mundo de uma forma geral. Né? Às vezes, por exemplo, os grupos fanáticos religiosos, né? Assim, as pessoas nacionalistas demais e que, né, defendem ali o seu país, a sua nação, né? E às vezes são mais imperialistas e etc. Né? Então,
É isso, são essas diferenças que às vezes é necessário que a gente trabalhe melhor na aceitação dessas diferenças, para que assim a gente não confunda o ambiente de trabalho, né, e as opções pessoais. E aí nisso a humanidade realmente ainda tem um longo caminho, um longo trajeto, mas é isso, a gente está aqui hoje para dar mais um passo nesse sentido, né, de caminhar mais e buscar cada vez uma melhor convivência entre nós, entre os seres humanos, tanto no ambiente de trabalho quanto na sociedade, de uma forma geral. Ok, Tereza, obrigado pela sua participação na TV TRT, falando desse tema que é muito importante para a empresa, para as organizações, para as instituições, e que o trabalho aqui no TRT continue com todo o vigor que vem acontecendo nos últimos 3 anos. Obrigada.